Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus em Cristo nos abençoe. Convido você a abrir, por gentileza, sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 16. Quero aproveitar para orar mais uma vez e vamos aproveitar também para orar pela missionária Ana Lídia, que a igreja tem apoiado, serve ao Senhor na Romênia, está vinculado à nossa missão, a missão cristã evangélica. Ela pede para orar pelas crianças. Na verdade, as informações estão no nosso site a respeito dela. Lá temos os pedidos de oração. Mas lembrem de orar. E criem o hábito de entrar lá no nosso site, tá? E olhar os missionários, lembrar sempre de orar por eles. Lá em casa, na nossa devocional à noite, a gente sempre pega o nosso site, abre lá e vai orando por dia por cada missionário da igreja. Como a gente já tem quase 50, você vai demorar aí praticamente 2 meses para orar por todo mundo. Então não fique esperando chegar o missionário da semana, né? Procure conhecer os missionários que a igreja tem apoiado. E aí fica o desafio para o Ministério de Missões também de estar sempre atualizando todos os missionários ali que a igreja tem investido e apoiado, tanto em oração como financeiramente. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de ouvir Tua Palavra, de ministrar Tua Palavra, de ter a Tua Palavra em nossa mão. Pedimos ao Senhor também que abençoe os missionários que a igreja tem apoiado, que honra o Senhor nos dá de sermos parceiros desses irmãos que estão em missão direta com o Senhor, levando o Teu Evangelho também em lugares tão inóspitos, de povos não alcançados. Nós queremos fazer parte dessa missão, queremos que o Senhor nos ajude, não só em investirmos financeiramente na vida desses irmãos, mas estarmos comprometidos em orarmos por ele e também sermos missionários onde nós estamos, pregando a Tua Palavra, levando pessoas a Cristo, discipulando essas pessoas que se convertem ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja de fato relevante, não só por causa de investimentos financeiros, mas também por causa da nossa prática de oração, da nossa prática da proclamação da Tua mensagem. Que o Senhor olhe para nós e, de fato, dê testemunho de que somos uma igreja em missão com o Senhor. Abençoe a Ana Lídia, nossa querida irmã, supra em Cristo Jesus as necessidades dela e use ela com poder e graça ali na Romênia para levar o Teu Evangelho ao coração de pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E abençoe o nosso coração enquanto vamos ler e meditar na Tua Palavra. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, Êxodo, parece que funcionou. Êxodo 13, de 1 a 16. Hoje vamos falar sobre memoriais da libertação. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens quanto de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heveus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. Os 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito, e será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tá houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres,
os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que ao endurecer-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Eu não sei como você é em relação a memoriais. Você tem memoriais na sua casa? Tem gente que tem memoriais. Os homens, quando iam à guerra, não era estranho eles levarem consigo alguma foto da esposa, dos filhos, que lembrassem a eles a razão pelo qual estavam ali naquela batalha, né? E ao mesmo tempo trazia ao coração desejo de poder reencontrar aqueles que eles amavam. Os memoriais, eles desempenham um papel essencial na preservação da memória coletiva de um povo. Eles servem para lembrar também de eventos históricos significativos, ensinar futuras gerações e reforçar valores importantes. E no contexto bíblico, Deus, ele frequentemente ordena ao seu povo que erija algum tipo de memorial para não esquecer as suas obras. É o que acontece ali em Josué, capítulo 4, do versículo 6 e 7. E nós temos também muitos exemplos de memoriais famosos. Entre eles, nós temos o Memorial do Holocausto. Nós temos ali em Israel o Museu de Yad Vashem. Quando eu tive ali, meus irmãos, é impressionante o sentimento que você tem quando você está naquele museu e vai passeando ali. Não tem como você simplesmente chegar lá e querer tirar uma selfie sorrindo diante do Museu do Holocausto. Não dá. Você fica sem graça, porque eles conseguem, de fato, transmitir o que eles querem, que é pavor, é tristeza por toda a história, por tudo que aconteceu. A primeira passagem ali no museu, quando você entra no museu, você vê de um lado e do outro vários sapatos de crianças que foram mortas nas câmaras de gás. E você vai andando naquele museu, passando por aqueles sapatos, e já é de entristecer. Você entra numa sala toda escura, onde tem várias velas, e o nome daquelas pessoas que foram mortas no Holocausto são citadas 24 horas por dia, sem parar, trazendo à memória aquela desgraça, aquele acontecimento, e ao mesmo tempo pavor, e lembrando ao homem o que nós somos capazes de fazer, como nós somos maus. A gente também tem a Estátua da Liberdade, símbolo de liberdade e acolhimento aos imigrantes. Temos em Washington o Memorial de Lincoln, honra Abraham Lincoln e a sua luta pela liberdade e união dos Estados Unidos. Nós temos memoriais. Na Inglaterra e Londres, quando tivemos no ano passado lá visitando a irmã Daline na Irlanda, impressionante o número de memoriais que você encontra naquela cidade, e o mais bonito de tudo é quando você olha para aqueles memoriais e diz: para a honra e glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e para a recordação daqueles que tal, e aí lembra os feitos, mas todos os memoriais começam para a honra e glória de Deus. Interessante, a Bíblia fala muito sobre memoriais, e esse trecho aqui da nossa meditação nos transporta para um momento imediatamente posterior à libertação miraculosa do povo de Israel da escravidão do Egito, como vimos no domingo passado. Nós testemunhamos aqui a instituição divina de alguns memoriais solenes ordenados por Deus para que a magnitude da redenção operada não fosse jamais esquecida pelas gerações futuras. Nosso propósito, então, é examinar essa passagem buscando compreender
meus irmãos, o profundo significado que elas possuíam tanto para Israel e a maneira como seus princípios também ecoam hoje no nosso coração como herdeiros da fé. Nós veremos que esses memoriais, a consagração e a redenção dos primogênitos e a celebração da festa dos pães asmos, são pilares também das lembranças da graça libertadora de Deus ao seu povo. E vamos ver como isso também apontava para essa libertação graciosa que hoje nos alcançou em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, a gente percebe que a santificação e redenção dos primogênitos, nós temos aqui o reconhecimento da propriedade divina. O primeiro memorial que emerge nesses versículos é o mandamento específico concernente aos primogênitos. Deus, ele reivindica para si a primazia, estabelecendo um princípio de propriedade e também de redenção. Não é algo que surgiu da cabeça de Moisés, nem do povo, mas é algo ordenado por Deus. O versículo 1 diz: disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Existe então aqui um mandato divino de consagração. O Senhor declara inequivocamente a Moisés: santifique para mim todo primogênito. Mais adiante, ele vai dizer: transferirás todo aquele que romper a madre para o Senhor, e todo animal que for teu e romper a madre, os machos serão do Senhor. E este edito divino, meus irmãos, ressoa com a verdade de que toda a vida e toda a bênção procedem de Deus. E a razão subjacente a essa exigência é exatamente a misericórdia demonstrada na 10ª praga, onde os primogênitos israelitas foram poupados da morte que sobreveio aos egípcios. Eles pertenciam, então, por direito ao Senhor e direito de preservação. Para eles serem preservados da morte, foi necessário que um cordeiro fosse morto e o sangue passado nas vigas da porta, para que o anjo destruidor não o matasse. Mas para que eles também fossem libertados da escravidão do Egito, Deus, para quebrar o coração de Faraó, mata todos os primogênitos do Egito, desde Faraó até o primogênito dos animais. Então, se Deus, para libertar o seu povo, mata os primogênitos do Egito, então, para que os primogênitos do seu povo possam ser poupados, é necessário que sejam consagrados ao Senhor e um ato de redenção possa acontecer, que aponte então para a substituição. Se alguém morreu para a libertação deles, então eles precisam agora ser consagrados ao Senhor, e Deus requer: é meu. Meus irmãos, Deus tem direito à nossa vida. O termo usado aqui no hebraico para santificar carrega a conotação de consagrar ou separar para um propósito sagrado. Para nós, esse mandamento serve como um lembrete constante de que nossas vidas e tudo que nós possuímos, em última instância, nós devemos dedicar ao Senhor como primícia da nossa vida. Quer seja o nosso tempo, talentos, recursos, nós reconhecemos a sua soberania e isso implica cada aspecto da nossa existência. O que nos lembra 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, quando diz que um morreu por todo, logo todos morremos. Se Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Se foi necessário um animal morrer para que o primogênito ficasse vivo, então a vida do primogênito não pertence mais a ele, mas pertence ao Senhor por direito de redenção. E qual é o mecanismo de redenção que Deus utiliza? A gente vê isso no versículo 13 a 16. Embora os primogênitos eles fossem consagrados ao Senhor, a Deus, a lei providenciava um meio de redenção, ou seja, um meio de resgate. Todo que romper a madre entre os animais, se for jumento, diz que você pode redimir com um cordeiro. Agora, e se não redimir? Se não redimir, ele deve ser desnucado. Em outras palavras, você deve quebrar o pescoço dele. E todo primogênito dentre os filhos deveriam ser redimidos com um cordeiro. Mais na frente, a lei
ela vai estabelecer algumas regras, porque nem todos tinham dinheiro de ter um cordeiro. Então você oferecia um par de pombas. Foi o que José e Maria fizeram quando ofereceram Jesus. Quando consagraram o Senhor Jesus no templo, eles ofereceram um par de pombinhas ou de rolinhas no lugar do cordeiro, porque eram pobres. Mas veja só a tragédia que está aqui. Caso você tenha um jumento que rompeu a madre, é o primogênito dentre os jumentos, você tem que resgatar ele. Você quer um jumento? Quero. Ele é mais importante do que o cordeiro para você? É. Então você mantém o jumento, matando um cordeiro em substituição pela vida dele. Agora, se você fala, não, eu não quero matar o cordeiro, eu prefiro que o jumento morra, o que é que eu faço? Eu corto o pescoço dele? Não, de jeito nenhum. Porque não poderia ter derramamento de sangue de um animal imundo. Isso significaria um tipo de sacrifício, apontaria para um sacrifício. Ele deveria morrer com uma paulada na cabeça e então ter o seu pescoço quebrado. Agora, traz para cá. Você, por causa do seu pecado, pertence a Deus por direito de redenção. Um cordeiro morreu para a sua libertação. Cristo morreu para que você pudesse ser resgatado da escravidão do Egito e do pecado. Você agora vem para cá, você pertence a Deus. Ou você morre com uma paulada na cabeça, ou então um cordeiro precisa ser morto no seu lugar. E exatamente para que você não morresse, Deus enviou o seu filho para morrer em seu lugar, derramando o sangue dele em seu lugar, para que Deus não tivesse que quebrar o teu pescoço e destruísse você. Então, o mecanismo de redenção aqui, meus irmãos, aponta para a necessidade de um substituto. O cordeiro oferecido em lugar do jumento primogênito e o resgate do filho primogênito humano ilustram o princípio da substituição, onde um preço era pago para livrar o outro da destruição e também da obrigação. A pergunta que o filho faria no futuro é: o que é isso, pai? O que é isso que está acontecendo? E a resposta do pai, relembrando a libertação comum forte e a morte dos primogênitos do Egito, solidificam a conexão entre a redenção e o êxodo. Então, o memorial, ele tem aqui um propósito muito claro de ensinar o princípio de substituição. É necessário que o inocente morra para que o primogênito não morra. É necessário um cordeiro morrer para que o primogênito seja poupado. No Novo Testamento, nós contemplamos a realidade máxima da redenção na pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus, ele é o primogênito de Deus, que sofre a punição de Deus pelos nossos pecados. À semelhança do filho de Faraó, Deus mata o seu próprio filho. Ele pune na carne do seu filho os nossos pecados para que pudéssemos sair libertos da escravidão do Egito. Ele é o primogênito morto que recebe a ira de Deus pela nossa libertação do Egito. Mas, ao mesmo tempo, ele é o cordeiro perfeito de Deus que entra no lugar do primogênito em sacrifício como substituto pela nossa redenção. Que coisa maravilhosa. Fomos comprados, meus irmãos, por um preço inestimável, o precioso sangue como de cordeiro sem defeito. Assim como os primogênitos, eles eram resgatados, nós somos chamados a viver em gratidão pela nossa própria redenção, dedicando a nossa vida àquele que nos libertou. Jesus Cristo é o cordeiro que morreu em nosso lugar, substituindo a mim e a você naquela cruz, para que eu e você não fôssemos desnucados. Ele foi desnucado. Ele levou a paulada. Não só a paulada, ele levou as feridas nas mãos, nos pés, no lado.
ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras é que eu e você fomos sarados. Então, o memorial aqui da consagração dos primogênitos aponta para a teologia da substituição e a necessidade de um animal perfeito morrer no lugar do primogênito. Jesus é o animal perfeito, é o Cordeiro de Deus que morreu no meu lugar e no seu lugar como substituto, para que eu e você pudéssemos viver. Segundo memorial que vemos aqui, aponta para a festa dos pães asmos, que é um memorial da libertação apressada. Esse segundo memorial instituído por Deus nesses versículos é essa solenidade da festa dos pães asmos, intrinsecamente ligada também à celebração da Páscoa. E essa festa deveria ser celebrada anualmente, evocando a urgência e as circunstâncias em que o povo saiu ali da terra do Egito. Nós temos a ordem de observância. Moisés instrui o povo: lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa de servidão ou da casa dos escravos, pois pela mão forte Deus os tirou de lá. Hoje vocês estão saindo no mês de Abibe, portanto, quando o Senhor te levar para a terra que prometeu dar, realizarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e no 7º dia você vai ter festa de solenidade ao Senhor. A repetição aqui da ordem de não comer pão levedado durante 7 dias e a designação desse mês de Abibe, que era a primavera, como tempo da observância anual, enfatizam a importância e a perpetuidade deste memorial. E o pão sem fermento, ele simboliza aqui 2 coisas. Primeiro, a pressa da fuga e a importância da observância ao mandamento de Deus imediato, mas também aponta para a necessidade de uma vida sem pecado. Fermento está muito ligado nas Escrituras a uma vida de pecado. Jesus vai dizer mais na frente, quando está com seus discípulos, ele diz: tende cautela com os fermentos dos fariseus. E eles estavam preocupados se tinha pão ou não tinha pão. E Jesus está dizendo: é sério que vocês estão pensando sobre pão, peixe? Quantos cestos sobraram da primeira multiplicação? 12. E na segunda? 7. E vocês estão pensando, estão preocupados que eu estou preocupado que não tem pão? É claro que não. Ele estava falando da malícia dos fariseus, do pecado dos fariseus. O fermento está ligado a isso aqui. Espiritualmente, a festa dos pães asmos nos convida, então, a removermos, irmãos, o fermento do pecado e da maldade na nossa própria vida. Assim como Israel deixou o Egito para trás, eu e você também devemos deixar o nosso antigo estilo de vida para trás. Devemos deixar o Egito para trás, as marcas da escravidão para trás. Nós somos chamados por Deus a abandonarmos a nossa antiga maneira de viver, enquanto vivíamos como escravos do pecado, e abraçar uma vida de santidade e também de obediência ao Senhor. Quando nós celebramos, por exemplo, a ceia do Senhor, isso nos lembra da nossa libertação, do poder do pecado por meio do corpo de Cristo quebrado na cruz e do sangue vertido ali em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. Jesus, o pão asmo espiritual, o pão que desceu do céu, o verdadeiro pão de Deus que nos alimenta. Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 a 8, ele diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. É assim que a nossa vida deve ser, uma vida sincera, sem hipocrisia, uma vida na luz, uma vida na verdade, e não mais uma vida de maldade, de malícia. Por quê? Porque nós somos de fato sem fermento. Nós somos de Cristo, nós fomos lavados por Cristo, redimidos por Cristo, saímos do Egito, estamos caminhando na direção da nossa Jerusalém celestial.
do novo céu e da nova terra. Ele está nos conduzindo para lá. E na nossa peregrinação devemos viver como santos que de fato nós somos. Mas o nosso texto também aponta para a instrução para as futuras gerações. É um memorial que deve ser passado para as futuras gerações. O versículo 8 e 9 vai dizer: naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Uma parte essencial desse memorial era exatamente a ordem para que os pais instruíssem os seus filhos sobre o significado dessa festa. A transmissão dessa memória de geração em geração era crucial, meus irmãos, para manter viva a identidade do povo de Deus e a lembrança também da sua obra redentora. E as expressões será como sinal na tua mão e também marca entre os teus olhos simbolizam, a constante lembrança e a centralidade da lei de Deus e dos feitos de Deus na vida deles. Os judeus tomaram essas palavras como sendo literais. E, de fato, fizeram caixinhas que colocam, às vezes, na mão, colocam aqui na testa, que eles chamam de filactérios, como se aquilo ali fosse trazer à memória deles esses feitos do Senhor. Não tem essa ideia de colocar agora uma tatuagem na mão ou uma caixinha aqui na mão para poder lembrar. O que o texto está querendo dizer é que isso precisa estar sempre no nosso coração. E como vai ficar no nosso coração? Qual é o meio que Deus tem para nos lembrar constantemente do seu processo de redenção? Da saída urgente e rápida do Egito, da necessidade de santidade no presente, de obedecer imediatamente a palavra de Deus, é por meio das ordenanças. Como igreja, nós não obedecemos à festa dos pães asmos. Isso aqui não é uma festa para Israel, mas nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Nós celebramos também o batismo, são sacramentos que o Senhor nos deu, que servem também como memoriais para nos lembrar da nossa redenção e da necessidade constante que temos de santificação. O batismo, por exemplo, nós cremos no batismo após a profissão de fé e cremos que o batismo que deve ser aplicado é o batismo de imersão. É assim que nós fazemos aqui na nossa igreja. Em caso excepcional, o batismo de aspersão. Em caso excepcional, mas a gente entende que o batismo, até por causa da palavra baptizo, significa imergir, ele tem o simbolismo perfeito. Nós fomos mortos com Cristo, na morte pelo batismo, sepultados com Cristo na morte pelo batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que levantou Jesus dentre os mortos, Colossenses capítulo 2. Então o batismo aponta para a nossa morte para o Egito, a nossa morte para esse mundo, a nossa morte para o nosso antigo estilo de vida e ao mesmo tempo aponta para o poder de Deus que agora atua na nossa vida e nos faz andar como novas criaturas, em novidade de vida. Olha aqui o que o batismo aponta, o que o batismo nos faz lembrar, que nós não somos mais desse mundo, mas morremos para ele. E agora andamos pela fé no Filho de Deus, andamos no poder do Espírito Santo, no poder do Evangelho, no poder do Senhor como novas criaturas em novidade de vida. Glória a Deus por isso. E a ceia do Senhor, a ceia aponta para a substituição. A ceia aponta para a morte de Jesus no meu lugar, do cordeiro no lugar do primogênito, daquele que foi morto para a minha salvação como substituto no meu lugar. Eu olho para a ceia e me lembro da dor de Jesus. A salvação, meus irmãos, é pela graça, mas não foi de graça. A minha salvação e a sua salvação custou o precioso sangue de Jesus. E isso faz com que eu e você vivamos uma vida constrangida pelo amor. O amor de Jesus. Eu olho para o cordeiro morto no meu lugar. Eu digo, peraí, se ele morreu por mim, então eu estou morto. Ele morreu por mim. Ele morreu por você.
Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam agora para aquele que por eles morreu, mas não ficou morto, ressuscitou. Se Jesus morreu por nós, nós morremos para nós mesmos e agora vivemos para Ele. A ceia do Senhor nos lembra isso. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária, irmãos. Temos a solene responsabilidade de instruir nossos filhos e as futuras gerações sobre a história da redenção em Cristo. Através do ensino da palavra de Deus, do nosso testemunho e do exemplo das nossas vidas, devemos transmitir a eles a verdade do Evangelho, para que também conheçam e experimentem a liberdade que há em Cristo. A gente vê assim a importância da educação cristã e do discipulado, como se refletem também nessa antiga ordenança. A ordenança de Deus para Israel, no que concerne a transmissão da fé e do memorial para os seus filhos, apontando para a libertação e para o poder de Deus de tirá-los do Egito, também é uma verdade em relação à ceia, ao batismo na nossa vida, e como nós, como pais, devemos estar prontos para dar razão da nossa fé e transmitir a nossa fé aos nossos filhos e os filhos para os nossos filhos, e assim a fé vai sendo transmitida de geração em geração. Mas não só aos filhos, como é importante também discipularmos aqueles que vão chegando na igreja, que não têm pais crentes, que não conhecem bem as Escrituras. E para isso, meus irmãos, a palavra de Deus precisa sim estar na nossa mão, por frontal dos nossos olhos. Precisamos estar lembrando dela o tempo inteiro. Existe uma regra muito grande para você ensinar um papagaio a falar. Você tem que ter um vocabulário maior do que o dele. Pegou? Como é que você faz um papagaio falar? O seu vocabulário tem que ser maior do que o dele. Simples, né? Como é que você ensina alguém os caminhos do Senhor? Você precisa conhecer os caminhos do Senhor mais do que o outro. Você precisa conhecer a palavra de Deus para poder transmitir ao seu filho, para poder discipular pessoas que estão chegando à fé. E isso envolve compromisso com o Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor vai dizer: ouve Israel, o seu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o seu teu Deus, todo o teu coração, força, alma, entendimento, e as palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, quando levantar, quando deitar, e por aí vai. Como eu inculco a palavra de Deus no coração dos meus filhos? Primeiro eu preciso amar o Senhor, e quem ama o Senhor ama a palavra do Senhor e guarda essa palavra no coração. Você diz: eu amo o Senhor, mas não guarda a palavra dele no seu coração, não procura crescer no conhecimento das Escrituras, não tem tempo para Deus no seu dia a dia, para aprender mais das Escrituras, tem alguma coisa errada com os teus sentimentos, com a tua inclinação, com a tua afeição. Quem ama a Deus vai amar a palavra de Deus, e quem rejeita a palavra de Deus, rejeita o Deus da palavra. Ame a palavra de Deus. Se apegue às Escrituras, para que você possa transmitir essas verdades às próximas gerações, aos teus filhos, e os teus filhos aos filhos dos seus filhos, e por aí vai. Terceiro lugar, a gente olhando para o nosso texto aqui, a gente percebe a inter-relação também dos memoriais, celebrando a totalidade da libertação. Quando nós contemplamos essas duas ordenanças em conjunto, nós percebemos, irmãos, uma profunda interconexão, ambas apontando para essa totalidade da libertação de Deus em favor do seu povo. A gente tem aqui uma unidade do propósito memorial, né, que é a consagração e a redenção dos primogênitos e a festa dos pães asmos, como não sendo um evento isolado, mas sim ritos complementares, que visam perpetuar a memória da libertação do povo no Egito. Ambas as práticas eram carregadas de simbolismo e relembram também a misericórdia do Senhor na remoção da escravidão. Então, a estrutura do capítulo, principalmente aqui do versículo 1 até o versículo 16, mostra a discussão dos primogênitos, ou a consagração dos primogênitos, emoldurando a festa dos pães asmos, como sugere alguns estudiosos. Quando você pega, por exemplo, um álbum de fotografia de um evento muito importante, cada foto, mesmo que capture algum momento específico, contribui com a narrativa completa daquele acontecimento.
Alguém pode tirar uma foto, sei lá, sua. Você está na foto, você é o centro da foto, mas as pessoas também olham o que está em volta dessa foto, o que cria o cenário para a pessoa dizer, isso aqui é um casamento, isso aqui é determinada coisa. Quando nós olhamos para esses memoriais, eles são como essa foto, cada um retratando um aspecto da grandiosa libertação que Deus promoveu ali no Egito. Tanto a consagração dos primogênitos como a festa dos pães asmos, eles estão completamente interligados, sendo que a consagração dos primogênitos serviria então como essa moldura da obra de libertação que Deus realizou em favor do seu povo. Da mesma forma, os diversos memoriais que nós temos hoje na nossa fé cristã, como a ceia, o batismo, tudo isso serve para nos lembrar da totalidade da obra redentora de Cristo. E eles então nos conectam ao nosso passado de escravidão, ao nosso presente de liberdade em Cristo e a confiança que temos no futuro. Eu não sei se vocês perceberam no nosso texto, mas tem uma expressão que se repete por 4 vezes aqui. Por 4 vezes, no versículo 3, vai dizer, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Versículo 9, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Versículo de número 14, o Senhor com mão forte nos tirou da casa de servidão. Versículo 16, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. O que Moisés está querendo nos dizer, nesse breve parágrafo, é que Deus é poderoso e agiu no passado em favor do seu povo com mão forte. Aquele que agiu no passado nos ordena a lembrar da libertação no presente por meio desses memoriais, alimentando no coração a expectativa e a certeza de que Ele vai fazer o que prometeu no futuro. E por 2 vezes aqui no nosso texto, nós vamos ver o Senhor dizendo o seguinte, quando o Senhor, versículo 5, te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, a terra que mana leite e mel, guardarás este rito este mês. Mas não acaba aqui, olha o versículo 11. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando houver dado, o Senhor jurou, o Senhor prometeu que faria coisas extraordinárias em favor do seu povo. O povo tinha acabado de sair do Egito. Eles foram libertos agora pelo Senhor. Já recebem a ordenança de guardar esse dia da libertação como um dia memorial de consagração dos primogênitos e também da festa dos pães asmos. Mas não só isso. Deus está fazendo questão de lembrar para eles que pelo poder dele, pela mão forte dele, é que o Senhor os libertou. E esse Deus que agiu no passado, quer que o povo se lembre do seu poder no presente para alimentar a expectativa a respeito do futuro. Quando eu e você olhamos para a ceia, olhamos para o batismo, lembramos do passado como Deus com mão forte trouxe libertação para nós, mandando o seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar, cumprindo as suas promessas. Hoje no presente nos ordena celebrarmos a ceia e o batismo, olhando para o dia em que Ele virá, porque participamos da ceia do Senhor até que Ele venha. E Ele vem, porque Deus prometeu. E aquele que cumpriu a sua palavra no passado e agiu com poder no passado, hoje no presente alimenta a nossa memória por meio dos sacramentos, para que eu e você possamos continuar alimentando o nosso coração com a esperança, da certeza que por meio do seu poder, Ele também vai cumprir o que prometeu no nosso futuro. E nós temos então o objetivo final, que é fidelidade e também transmissão. O propósito destes memoriais transcendia a mera recordação histórica. Eram instrumentos para cultivar a fidelidade a Deus e para assegurar a transmissão da fé às futuras gerações. A instrução explícita para que os pais explicassem o significado dos ritos aos seus filhos demonstra a intenção divina de que a memória da libertação moldasse a identidade e o compromisso de cada geração com Deus da aliança.
E as palavras colocadas na boca dos pais para responderem às perguntas dos filhos era um catecismo prático da redenção. E todos nós somos chamados a viver em constante lembrança da nossa libertação em Cristo, não apenas como exercício intelectual, mas como estímulo à nossa obediência e serviço ao Senhor. Além da nossa responsabilidade diligente de ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos e àqueles que sob a nossa influência estão, para que também conheçam e experimentem a alegria da salvação e vivam em fidelidade ao nosso grande Redentor. Então, o objetivo final dessas festas é apontar para a nossa fidelidade e também para a importância de transmitir a fé às próximas gerações. Concluindo, irmãos, os memoriais da libertação, instituídos em Êxodo 13, de 1 a 16, ecoam através dos séculos, apontando para a fidelidade imutável de Deus em redimir o seu povo. A santificação e redenção dos primogênitos nos lembram da propriedade divina e do preço pago pela nossa libertação em Cristo. A festa dos pães asmos nos convoca a abandonar o pecado e a obedecermos de forma apressada à ordenança divina e também a viver em novidade de vida, transmitindo a memória da nossa redenção às futuras gerações. Que estes antigos memoriais inspirem em nós uma profunda gratidão pelo nosso Redentor e um compromisso renovado de viver para a glória daquele que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar? Convido você a ficar em pé, por gentileza. Pai querido, obrigado mais uma vez por tua infinita bondade, graça e misericórdia conosco. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor institui alguns memoriais na nossa vida que nos lembram da nossa libertação em Cristo. Obrigado porque temos a ceia, temos o batismo e temos a palavra, temos irmãos que nos instruem, que nos lembram, ó Deus, constantemente sobre o valor da nossa libertação, do preço pago pela nossa libertação. Entendemos, ó Deus, por meio também da consagração dos primogênitos e da festa dos pães asmos, a vivermos uma vida de total consagração, entrega ao Senhor, confiando em Jesus como nosso substituto, como aquele que nos redime da morte e do pecado e nos liberta a viver uma vida em novidade de vida para o Senhor. Nos ajude também, Senhor, a vivermos a festa dos pães asmos, uma festa sem fermento, uma festa sem pecado, uma festa que nos relembra a importância de obedecermos imediatamente ao Senhor, não permitindo nem mesmo que o pão levede. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que nos ajude, dia após dia, a vivermos à altura do teu chamado para a nossa vida. Por nós mesmos nós não conseguimos, precisamos de Jesus, precisamos do teu Espírito, precisamos da ação do Senhor na nossa vida, porque no final de tudo é a Ele que nós honramos e glorificamos. Reconhecemos completamente a nossa dependência de Cristo. Então, Pai, por meio de Jesus, opera em nós aquilo que é agradável diante do Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome. No nome de Jesus que eu oro. Amém.